Olha, em 38 anos de prática budista ou de vivência no budismo e quase 6 anos de canal aqui falando de budismo, eu acho que dá para trazer para vocês pelo menos um pouquinho dos maiores erros da prática budista. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse aqui é o canal Budismo Descomplicado. Meu nome é Diego e o objetivo do canal é sempre trazer de uma forma mais simples, mais descomplicada, mais mastigadinha a forma de praticar o budismo. Lógico que eu falo do budismo como geral, mas aqui eu pratico e falo mais, inclusive, da parte do budismo Nichiren. Então, se você está conhecendo, está praticando, quer entender um pouco mais, fica até o final, porque eu vou falar aqui os 5 maiores erros, na minha opinião, da prática budista, tá certo? Então vamos lá. A primeira coisa que eu acho que é um erro da prática budista, porque nós vivemos numa sociedade cristã ou religiões similares e que trata muito de uma forma na questão do milagre. E quando você vem para o budismo, de repente você quer trazer algumas tendências de outras religiões para o budismo. O budismo não é assim, ele é totalmente diferente, tá? Então, assim, primeira coisa que eu sempre falo, né? Não tente encaixar no budismo as coisas que você traz de outras religiões. Esqueça e aprenda novamente. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre um erro na prática budista é acreditar em milagres, e de repente você ter expectativas irreais. Esse que é o ponto, né? Expectativas irreais. É acreditar em milagre, é de repente começar a pautar o que é benefício para você. Né? Então, benefício da prática budista, aquela transformação é só se eu curar uma doença, só se eu conseguir um bem material muito grande, muito relevante, uma transformação da água para o vinho. E ter essa expectativa irreal, ela é complicada. Nós aprendemos aqui, eu falo aqui no Budismo, né, Descomplicado, no canal, que nós temos que ter uma noção assim, né, nós temos que ter um empoderamento, temos que realmente lançar objetivos grandiosos que possam gerar a transformação da sua vida, mas ficar esperando, ter uma expectativa de que o budismo especificamente vai transformar a sua vida, é aquela coisa de acreditar em milagre, né? Então a primeira coisa é não acredite, né? Não fique com essa expectativa, porque expectativa é sofrimento. E o budismo fala para você não ter sofrimentos, vencer os seus sofrimentos, tá? Então a primeira coisa é não tenha essas expectativas irreais, essas coisas, né, que você fala assim, mas eu estou praticando e não está acontecendo. É claro, você está esperando uma coisa, às vezes, irreal, que caia no seu colo, e o budismo é você compreender e agir nessa transformação, tá bom? Um outro erro, que é o segundo maior erro, na minha opinião, sobre a prática budista, é você comparar a sua vida com a dos outros. E isso, eu posso dizer, é comum, né? Infelizmente, é muito comum. Não posso dizer que é normal, mas é comum. Todos nós temos uma tendência a comparar. Poxa, meu amigo, minha família, tudo. E né, nós estamos tentando as mesmas coisas. E por que que dá certo para o outro e por que que não dá certo para mim? Ou pior, né? Por que que dá certo para mim? Eu até ensino o budismo ou tento dar umas dicas para a pessoa e não tem dado certo para essa pessoa. Porque cada vida ela é única. Cada karma é um karma. E cada um tem a sua missão, tem o seu propósito, tem que entender o porquê está ali e o que realmente muda na sua própria vida, né? Por mais que você seja irmão gêmeos, não vai ser a mesma coisa. A vida de um pode ter proximidade, né? Coisas parecidas, mas comparar a sua vida com a dos outros, principalmente pensando por que que o outro pode mais ou pode menos e fazer essa diferença, você não está praticando o budismo. Então é um erro você ter essa mania de ficar comparando a sua vida com a dos outros, e aí, inclusive, muitas vezes se frustrar, ou de repente, né, ficar gerando expectativa na vida dos outros, colocando assim, porque tal pessoa deu o relato, então você também pode. Tá, é uma motivação, mas colocar ali realmente como uma coisa absoluta não é prática do budismo, tá? Então, cuidado, entenda a sua vida, o seu karma, faça as pessoas perceberem que cada um tem o seu próprio karma, as suas ações, suas reações, né? A sua carga ali de karma, para que realmente ela possa perceber, poxa, o que que eu tenho que transformar na minha vida para que eu possa chegar numa condição tão boa, né? Tão legal quanto aquela que eu me inspiro. Então, se inspirar não é comparar, é você ver ali, né, realmente coisas que tratam ali como benefício, né? Poxa, eu quero uma condição de vida tal como a de tal pessoa, bacana.
Mas e aí? A partir dali é só você. O que na sua vida você tem que fazer para transformar? Não compare, porque a sua jornada é totalmente diferente da de qualquer pessoa, mesmo que seja muito próximo, parente, cônjuge, sei lá, qualquer coisa. Não é igual. Os estímulos são diferentes, o karma é totalmente diferente e cada um tem que entender o seu próprio caminho, beleza? Terceiro ponto sobre erros que eu acho que é da prática budista, né? Então que a pessoa não pode cometer, não deveria cometer na prática budista. O terceiro ponto é ter uma rigidez excessiva. Então você está lá na prática, então a pessoa fala, né? Tem até umas frases assim, não, porque o budismo é vitória ou derrota, porque o budismo é para você entender o seu karma e vencer os gatilhos que te fazem sofrer. E aí você consegue cada vez mais perceber que isso tudo, né, não precisa ser assim e você vence tudo isso e é mais feliz e transforma a sua vida porque você vai agir diferente, tá? Então, ter uma rigidez excessiva quanto à prática, ela pode trazer essas distorções de pensamento, tá? Então, por exemplo, ter uma dicotomia muito grande. O que é dicotomia? É o certo contra o errado, é 8 ou 80, só serve um, né? Só serve esse e não serve o outro. Essa rigidez excessiva faz com que você seja uma pessoa muito intolerante, na verdade. Simples assim. Então, você quer ser uma pessoa intolerante ou sábia? Totalmente diferente. Então, uma pessoa que trata tudo na rigidez excessiva dessa dicotomia, na verdade, vira um segundo ponto ali, que é o fanatismo, por exemplo, né? Ah, só o budismo dá certo, então todo mundo que pratica outras religiões está errado. É lógico que você pratica uma coisa que você acredita que dá certo, que tenha maior coerência e que as outras religiões, por exemplo, podem, né, ser totalmente incoerentes. Mas não quer dizer. Tem gente muito bem em outras religiões, assim como tem pessoas muito maus, muito má, né, indo mal, vamos dizer assim, na prática budista, porque está fazendo errado também, né? Então, gente fazendo bem e fazendo errado em todas as religiões, mas tem que entender o que dá certo para você. Então, o fanatismo, ele gera essa dicotomia, essa intolerância e essa rigidez excessiva. Só que o budismo, por exemplo, um dos maiores ensinamentos do Buda com a iluminação foi o caminho do meio. E o caminho do meio é nada de excessos, é entender, é ponderar, é ser sábio de fato, né? Ter a sabedoria para agir e não se esquivar de todos os outros pontos, né? É você entender tudo e você realmente se adaptar para você ser mais feliz sem sofrimento. Faz sentido para você? Então, quer dizer, ser muito rígido, né? Ser muito intolerante, na verdade, você só causa inimizade, né? Você fica uma pessoa arrogante, você fica uma pessoa chata, você fica uma pessoa que afasta os outros. E que exemplo de budista é você, então? Não, então é um erro, né? Então, na minha opinião, esse é o terceiro maior erro da prática budista, é ter uma rigidez muito excessiva, uma rigidez muito grande quanto até a prática. Ah, se eu errei, se hoje eu não fiz a prática hoje, nossa, vou ter azar, né? Minha vida não transformou, ah, é porque você não está praticando direito. Calma, todo mundo é um ser humano, todo mundo tem dificuldade, às vezes uma vida muito corrida mesmo, às vezes até a procrastinação mesmo leva você, de repente, a errar e falhar e dar uma escorregada, mas será que isso de verdade tirou a sua fé? Não, outro dia você volta ali e continua, né? É tudo uma questão de disciplina. Nenhuma disciplina é fácil, né? Então, você tem que ir galgando e criando esse hábito na sua vida, inclusive da prática, mas a rigidez excessiva só vai afastar as pessoas e até você mesmo da própria prática, tá bom? O quarto ponto é quase igual, mas na verdade é o julgamento excessivo. É comum a gente, né, ver essa comparação com a vida dos outros, tudo, e na verdade, por referências que nós temos do que é certo, do que é errado, do que deu certo, do que eu vi dar certo, do que eu vi dar errado, do como eu vejo o comportamento do outro, de repente você fala assim, você está errado. Aquela pessoa não faz isso porque está errada e assim por diante. Então, esse julgamento excessivo, na verdade, que nem no outro ponto, só faz você ser uma pessoa chata, tá? Então, você acaba errando muito com a prática se você for uma pessoa que julga. Se você tem experiência naquilo que a pessoa está errando, então você, né, pode ajudar ela e falar, né, com toda a benevolência, falar com um jeito, né, por que ela está errando, o que ela pode melhorar, mas não o que você fez para melhorar. Tipo, na verdade,
coisas que são positivas para que ela melhore no comportamento dela, né? Inclusive, não adianta às vezes ela querer copiar o seu comportamento. São coisas que ela deve, né? Então, essa orientação, ela vai ajudar muito mais do que de repente você ficar julgando e falando que tá certo e errado. E aquela coisa, né? Se você não tem experiência e só acha que é assim ou assado, é melhor você não dar sua opinião. É melhor a gente ficar quieto para realmente não, né? Como que você vai falar de uma coisa que você não tem propriedade, né? Conhecimento, estudo e de repente experiência. Então a gente tem que analisar melhor as coisas e não ser uma pessoa que julga demais, tá bom? E por último, o quinto ponto, na minha opinião, o maior erro, né? O quinto maior erro da prática budista é você não levar a sério uma coisa tão simples que é um dos conceitos mais básicos do budismo, que é a lei de causa e efeito. E, né? Todo mundo fala de outras formas também, né, em outras religiões, ou até na sociedade, na filosofia, a lei da ação e reação, lei da atração, enfim, não importa. A questão é, o ditado básico, o que você planta, você colhe. A lei de causa e efeito, ela fala isso de uma maneira mais mística, de uma maneira mais profunda, né? Onde você tem que entender que tudo que você faz vai gerar reações em você, no ambiente, nos outros imediatos ou até depois, tá? Você vai plantar ali sementinhas que vão germinar ali na hora ou depois, ou também na hora e depois, algumas coisas na hora, algumas coisas depois. Então, será que você está consciente de tudo que você está falando, causando, querendo causar, né, e criando na vida dos outros, né, sabendo que isso pode ter uma consequência? Será que quando você fala as coisas, falei sem pensar, será que foi sem pensar mesmo? Será que quando você falou e falou sem pensar, você, poxa, não pensou no básico, o que que essa pessoa vai achar, o que que ela vai sentir, o que que eu, né, espero que ela faça depois, porque de repente você pode falar uma verdade para ela e de repente essa pessoa ela vai ficar o quê? De mal com você. De repente ela nunca mais fala com você. De repente você ofendeu profundamente ela porque você foi totalmente insensível, totalmente incoerente, uma pessoa, né, que realmente fez sem pensar e fez uma bela de uma besteira ali. Então, quer dizer, o budismo não é isso, né? O budismo é você realmente falar com sabedoria, agir e reagir com sabedoria, para que tudo que está em você, no seu ambiente e nos outros que estão ao seu redor, né, ajam e reajam também com essa mesma frequência, com essa mesma harmonia. Tá? O que você está fazendo está gerando energia, está gerando ações e reações para os outros. Então, se você está consciente de tudo que você está produzindo, então você pode ter certeza que você vai ter muito mais consciência do que vai estar voltando para você, não é? Aí fica uma coisa muito incoerente quando você fala assim, não sei por que está acontecendo tudo isso na minha vida. Você não sabe. Então isso é uma questão muito pesada, muito profunda do karma. Volte na questão do karma e realmente entenda qual é o seu karma, né? O que você está fazendo, quais são os seus pontos altos, os seus pontos baixos, quais são os seus maiores gatilhos, os seus sofrimentos principais, as causas deles, para que você possa transformar isso. Se não, você não pensando nessa ação e reação em relação a tudo que você vive, você vai estar errando profundamente. Não é só fazendo oração, não é só meditando que você vai assim, minha vida vai melhorar, minha vida vai melhorar, minha vida vai melhorar, e de repente você não mudou nada no seu dia a dia. Você tem que pensar justamente o que eu vou fazer? Será que eu vou atingir, vou ofender aquela pessoa? Será que o que eu vou fazer aqui vai gerar o resultado que eu espero, né? Que eu quero chegar, que eu quero produzir, a harmonia, tudo? Se você estiver consciente e na hora que você vê que os resultados estão de acordo, bacana. Se ainda não estiverem de acordo, então tem que repensar e recomeçar até a coisa começar a entrar em harmonia. Faz sentido para você? Então, esses aqui são os 5 maiores erros, na minha opinião, da prática budista. Se você errou, tá errando, né, percebeu que você erra muito em algum deles ou em todos eles, comenta aqui, eu vou gostar muito de saber. E agradeço, inclusive, todo mundo que já está acompanhando o canal, inclusive nesses 6 anos de canal, tá? E se você não sabe e você gostaria de participar, temos lives, né? Eu faço uma live toda quinta-feira, às 8 horas da noite, aqui no canal. Então, se você quer compartilhar ao vivo, saber os insights e me ajudar a desenvolver um tema toda semana, entra aqui às 8 horas da noite, que a gente vai estar conversando nas quintas-feiras, tá bom? Na minha parte é só, muito obrigado e tchau, tchau.